Olha esse quilt como ficou lindo, completamente irregular e muito charmoso justamente por ser tão irregular. E é o que eu vou ensinar para vocês hoje, porque nós vamos preparar o tecido para fazer essa bolsa linda na próxima aula. Mas hoje a gente vai preparar o tecido. Ficou muito legal. Primeira vez que eu faço e eu amei. Eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Eu sou apaixonada por aproveitamento de micro retalhos, mas muito apaixonada, adoro. E costura criativa e patchwork de um modo geral. Então, se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Eu vou contar o que aconteceu. Eu ia fazer um aproveitamento de nylon dublado. Acontece que todos os pedaços grandes eu já usei. Daí pensei em ficar emendando os pequenos, tem umas tiras ainda e tal, ficar emendando os pequenos. Então, eu tive uma ideia muito legal. Claro que eu só tive certeza de que ela era legal depois que eu coloquei em prática, né? Porque eu ia colocar o nylon dublado, eu estou trabalhando com jeans, e sempre que eu trabalho com reciclagem de jeans, eu faço uma talacê, um quilt, alguma coisa para dar um toque especial no jeans, não ficar com cara só de reaproveitou. E eu falei, cara, se em vez de colocar, unir tudo, foi ficar emendando esses retalhos, depois colocar, quiltar, e se eu colocar direto e quiltar? Gente, ficou lindo. A linha está um pouco clara, mas olha o resultado. Ficou um quilt todo sem uma forma certinha e todo retinho, né? Porque eu escolhi trabalhar com pedaços retos. Estão vendo como é que ficou legal? Muito lindo, adorei o resultado e vou mostrar para vocês como eu fiz. Como essa bolsa é feita com uma tira grandona, tem 66 centímetros. As medidas estão aqui na descrição do vídeo. Ela é uma bolsa que a gente vai fazer com dobradura. Então, para facilitar, eu enrolei um pouquinho e coloquei clips. Assim. E mergulhei na caixa de retalhos de nylon dublado. E eles são muito pequenininhos. Você vai trabalhar com avesso para cima. E você vai pregando, um fica por cima do outro para dar certo, e você vai pregando. Eu vou começar pregando aqui na barra assim, né? Nesse pedaço de baixo, que aí já firma eles. E você vai criando a costura de uma forma que segure os seus pedacinhos no lugar. Gente, eu adorei, tá? Porque é um quebra-cabeça. E você vai formando o desenho. Muito gostoso de fazer. Você cria, eu estou fazendo, repara que eu não costurei aqui, porque aqui vai ter uma emenda ainda, vai ter mais. Então eu deixei essa parte para quando eu puser a parte de cima. Outra coisa que vicia, tá? É muito gostoso. Quando eu vi o resultado, eu me encantei. Olha, tem um pedaço aqui que já está pronto. Vamos agora para mais uma parte. E com isso você vai aproveitar todos os seus retalhinhos, não vai sobrar nada. Isso aqui vai ter que passar antes de vez em quando você tem que dar retrocesso e sair para poder montar mais. Eu tentei fazer alfinetando, mas eu não gostei não. Achei mais fácil fazer dessa forma, ir tirando e colocando, porque o alfinete não segurava do jeito que eu queria, então não foi uma boa experiência. Novidade, a gente vai experimentando para ver o que acontece, né? E se vocês percebam que eu estou escolhendo os retos. Por enquanto eu não quero saber. Olha, esse aqui vai dar. Eu não quero saber de curva nesse meu trabalho hoje não. Pode ser que depois, um outro, porque com certeza eu vou usar todos os retalhos desse jeito. Eu gostei demais desse resultado. Olha isso. Esse desenho está ficando aqui. Tá vendo? Que quilt mais bonito. Aí você já começa a desdobrar
depois você vai ter que dobrar o outro lado. A hora que esse lado ficar grande, você vai ter que mudar essa dobra para cá. Vou aproveitar que eu estou aqui fazendo isso aqui com vocês para falar do clube de membros. Essa semana, eu já vou colocar a primeira aula, a aula da primeira aula da primeira bolsa, no clube de membros. Então, se você quiser participar desse clube, do clube de membros, ele tem 2 níveis. Ele tem um nível que, falar e costurar, tem horas que eu me atrapalho. Ele tem um nível que é o selo de fidelidade. Nesse nível, você vai me ajudar. Você vai contribuir com o canal e eu vou agradecer demais. Vai me ajudar a continuar trazendo conteúdo, né? No outro nível, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Esses conteúdos exclusivos são aulas super detalhadas. Eu decidi, pelo menos por enquanto, que eu vou ensinar a fazer várias bolsas, mas de uma forma muito detalhada. Porque eu decidi, né? Porque a gente pode escolher o que a gente quer colocar como conteúdo. E aí eu fiquei pensando uma coisa que seria legal, e eu achei que fazer aulas, ensinar bolsas, mas devagar, eu tenho que parar de falar, porque eu tenho que pensar para onde que eu vou aqui na costura. São aulas detalhadas, então eu fiz assim, por exemplo, a primeira bolsa, eu dividi em 4 aulas a produção dela, a confecção dela. Ou seja, você vai aprender um passo a passo bem legal. E as aulas vão ficar gravadas. Então, toda vez que você quiser voltar para ver, está tudo lá. Então, pensa nisso. Agora, se você não quiser participar, mas quiser ajudar o canal, nossa, eu agradeço demais. E é uma mensalidade baixinha, tá? É uma mensalidade que cabe no bolso de qualquer um. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do jeito que eu ensino, pensa nisso. Vendo como é que já vai tomando uma forma, você vai criando um labirinto aqui. E o resultado é muito legal. Tá difícil de mostrar para vocês porque eu estou fazendo com linha clara, né? Eu não quis que ficasse um contraste muito grande. Mas para quem vê de perto, tá lindo. Agora eu vou dobrar aqui para diminuir o tamanho. Assim. E vamos continuar. Eu fiquei bem feliz com essa ideia, porque, nossa, eu ficava sempre olhando para minha caixa de nylon dublado, de retalho de nylon dublado, pensando o que eu ia fazer com ela. Ai, meu Deus do céu, a gente quer aproveitar tudo. Aqui eu vou arrumar uma tira. Vou colocar aqui. Aí vai ser essa. Que eu vou ter que sair para começar de novo. Você pode ir criando uns desenhos, que nem eu fiz ali. Esses nylon, olha para você ver como é que eu sou muquirana com o meu material. Esses coloridos tem anos, porque foi quando eu comecei a trabalhar com nylon dublado, eu empolguei com as cores e ficava usando tudo quanto era cor. Até descobri que o ideal, o mais inteligente, era escolher uma cor e trabalhar só com uma. E aí eu passei para o branco, e quando eu não achava branco, eu usava uma areia. Tem uma areia bonita, a gente põe assim, pesado. E a gente vai formando um desenho lá embaixo. Peraí. Aí, um enviesado aqui maior. Essa dobra é só para facilitar. Estou adorando isso. Vou mergulhar agora. Vai ser um tal de mergulhar nessa caixa. Alegria total. Gente, eu tenho muito jeans e a maioria deles eu comprei em brechó. Brechó de pagar R$1 por cada um. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Porque eu tenho um vídeo onde eu ensino como higienizar.
Porque a hora que você compra num brechó, você paga R$ 1 o jeans, ele não é o jeans mais cheiroso da vida, né? Só de estar lá já há um tempo, já dá aquele cheiro de guardado. Então, eu higienizo ele com bastante cuidado para ficar uma peça de qualidade, porque eu vendo essas peças, eu capricho e vendo. Eu tinha uma cliente na época da confecção, nossa, ela adorava as minhas peças de jeans recicladas. E na hora de comprar, você também tem que ter atenção pelo seguinte: você vai comprar, se você for escolher assim, né? Você vai escolher uma peça, procura comprar calça masculina e que tenha a perna larga, porque aí você vai ficar tranquila demais. Você vai ter bastante tecido para trabalhar. A calça só de ser masculina já é maior, né? E não tem tanta moda, então você consegue umas pernas de calça assim, maiores. E quanto maior, olha só, essa aqui é uma calça até feminina, mas eu consegui fazer 2 bolsas, incluindo a alça. Pensa, eu paguei R$ 1 nessa calça, olha como é vantajoso, muito vantajoso. E aí, sabe o que acontece quando a gente tem um ateliê? Uma coisa compensa a outra. Porque aí, de repente, tem alguma peça que você gostaria de cobrar um valor maior, mas não consegue. Para compensar, você ganha nessa, porque eu estou usando um jeans baratinho, mas eu coloco o preço do tecido normal, como se eu estivesse comprando. Eu não coloco R$ 1. Mesmo porque depois eu vou fazer mais desse modelo de bolsa. E aí, como é que eu vou fazer? Porque eu estou fazendo essa com jeans, eu fiz, né? Mas eu vou fazer com outros tecidos, vou fazer de patchwork, vou fazer com outros tecidos. Então, se eu fizer a de jeans mais barato, ninguém vai entender nada. Você tem que pensar nisso quando você faz aproveitamento. E o aproveitamento de retalho, o patchwork, eu cobro o valor normal, porque eu estou aproveitando o retalho já está pago, ia para o lixo, mas o meu tempo não ia para o lixo. E tem a exclusividade da peça. Tudo isso tem valor. Então, o patchwork, como é muito difícil estipular um preço para o patchwork, o que eu faço? Eu faço da seguinte forma: eu uso o preço de um tecido de qualidade. Eu faço cálculo no preço da tricoline boa, porque é o que o nosso patchwork é, né? Um tecido bom. A gente capricha. Vocês gostaram dessa ideia, gente? Fala. O que vocês acharam dessa ideia? Eu achei ela brilhante. Eu fiquei numa alegria ontem quando eu pensei nisso. Fiquei feliz, mas feliz demais, porque foi a solução para os meus retalhos de nylon dublado. Eu ia emendar, né? De qualquer forma, eu ia ficar emendando um no outro, mas olha a trabalheira. Assim eu economizei o trabalho, ainda dei um ar diferente para essa peça, porque ela está com quilt, que nem eu consigo fazer de novo, nem eu vou conseguir copiar. E isso é muito legal. Muito bem, estamos chegando ao fim, viu? E é rápido ainda, né? Olha que essa peça é grandona, ela é comprida. Vocês vão adorar fazer isso e vocês vão adorar fazer essa bolsa também, porque ela é rapidinha e ela ficou com um tamanho ótimo. O nylon dublado tem cores lindas, né? No começo eu empolgava. E aí eu ficava com aquele mundo de cor e aí eu precisava de uma, não tinha. Esse negócio de... Por isso que a melhor coisa é tudo que a gente conseguir uniformizar a cor, melhor, porque ajuda, economiza na hora de comprar. Você não... Porque aí o que acontece? Você está lá com aquele mundo de cor, né? Muito, tudo quanto é cor, porque cor é vida. E a gente empolga na hora de comprar coisa colorida. Pelo menos eu, era um problema. Aí você está lá, né? Vermelho, amarelo, cinza, você está fazendo uma peça roxa. E não tem. Aí você tem um mundo de cores. Onde é que eu vou agora, gente? Deixa eu vir aqui. Aí você tem um mundo de cores e tem que comprar mais.
E tudo isso é dinheiro parado. Tudo isso é investimento que você já fez. As cores que estão ali paradas, você pagou por elas. Então, como é que você vai ter lucro se você não para de comprar? Se tudo que você ganha é para comprar. E foi aí que eu fui aprendendo. Com linha é a mesma coisa. As coloridas que eu tenho aqui é do começo, porque eu trabalho com linha branco off-white, porque eu não trabalho muito com peça branca. Peça branca é complicado, suja fácil, aí você nem vendeu, ela já sujou e não tem como lavar uma peça antes de vender, né? Então, muito difícil não. Eu não trabalho com linha branca. E aí, eu trabalho com off-white, eu trabalho com uma creme, uma begezinha, que pode ser ou bege ou cinza. Claro, cinza claro, não é grafite, não. Eu trabalho, eu escolhi, né? Eu determinei assim. Eu tenho linha vermelha, rosa, off-white, cinza ou creme, depende da que eu encontro. E, qual mais? Preto, azul marinho. Qual mais, gente? Só essas. Eu gosto muito do verde-limão também. Ele combina com tudo. Ele é ótimo, o verde-limão. Então, você não vai chegar aqui e achar trocentas cores de linha aqui no meu ateliê. Vai achar porque no começo eu comprava e agora eu estou usando para juntar retalho, porque não aparece, então eu não preciso nem escolher. Mas parei com isso. E a gente tem que... Então, por exemplo, o zíper. Eu escolhi 4 cores de zíper. E foi isso. Rosa, vermelho, preto, azul marinho. E pronto. Aí teve uma época que eu fui lá e comprei uns outros, mas só porque eu, sei lá, o que deu na minha cabeça. Mas é o suficiente. Você tendo essas cores, você tem tudo que você precisa, sem ficar sempre tendo que gastar. A gente está quase. Depois, se você quiser, você ainda pode ir para o lado direito e fazer uma continuação nesse desenho. Você olhar e achar que está merecendo mais alguma coisa, né? Algum detalhe. Você vai lá e faz. Tá bem. Que lindeza! Olha isso. Olha esse resultado. E ficou todo desenhado desse jeito. Vocês estão conseguindo ver? A linha está muito clarinha. Vocês tá dando. Aqui, ó, aqui dá para ver melhor. Assim deu para ver melhor, né? Ficou bacana, não ficou? Muito lindo. Então vamos continuar. E o tecido ficou pronto. E eu amei o resultado. Essa bolsa vai ficar maravilhosa, porque agora, depois da primeira, a gente pega o jeito, fica melhor ainda, né? E na próxima aula a gente vai usar o tecido, vamos montar essa bolsa super fofa, feita com dobradura. Vocês vão amar essa bolsa, eu estou apaixonada. Então é isso. Vocês gostaram? Eu acho que sim, né? Porque todas nós temos muito retalhinho de nylon dublado. E você vai gostar de fazer isso, é uma viagem. Então, se tiver ficado alguma dúvida, é só você deixar aqui no comentário que eu respondo. Se não tiver dúvida e quiser deixar um comentário, eu agradeço demais, porque eu amo responder o comentário de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo com a montagem dessa bolsa fofa. Tchau, gente!